Olá, eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast eu falo sobre assuntos que são tema recorrente no site Provocativo. Se antes pareciam ficção, os chamados eventos climáticos extremos hoje podem ser vistos literalmente pelas nossas janelas. Em 2023, o Brasil tem observado situações dramáticas, como tempestades, ciclones, inundações no sul e calor extremo e estiagem na região norte. Para se ter ideia, Manaus corre o sério risco de bater o recorde de 2010 de maior seca já registrada. Naquele ano, o nível do Rio Negro baixou a 13,63 metros. E em 2023, ele já está em 16,11, sendo que ainda temos mais 2 meses até o início do período das chuvas. A capital também tem convivido com outro problema. A combinação entre queimadas na floresta amazônica e o clima mais seco, provocado pelo fenômeno El Niño, deixaram a cidade coberta de fumaça. Ao todo, 55 municípios do Amazonas já entraram em situação de emergência por conta da seca. A previsão é que mais de 500 mil pessoas sejam afetadas até o final do ano. A situação é tão grave que essa semana, mais de 100 botos vermelhos e tucuxis apareceram mortos em um lago de Tefé, no interior do estado. A hipótese mais provável é o aquecimento da água que teria matado, além desses animais, os peixes que viviam no local, prejudicando os moradores e os pescadores da região. Essa é justamente a face mais trágica das mudanças climáticas. Castigar primeiro e com maior gravidade as populações mais pobres. E isso, para um estado desigual e com mais da metade da população, da população na linha da pobreza e extrema pobreza como o Amazonas, é uma perspectiva sombria. O Provocativo de hoje conversou com diversos especialistas em climatologia para entender como e por que as populações mais vulneráveis são as mais atingidas e o que pode ser feito para reverter esse quadro. Vem comigo. Se você ainda tem dúvida se a mudança climática é uma coisa natural ou obra do acaso, é hora de rever os seus conceitos. Ela já é uma realidade, já está nos afetando. Quem explica isso é a professora Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília, e que tem experiência em ecologia. Atualmente, ela também é presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do país, a CAPES. Os principais sinais da mudança climática hoje, eles estão representados pelos chamados eventos extremos. Nós temos ondas de calor muito intensas, ondas de frio, grandes eventos de precipitação que fogem do padrão da normalidade e começam a ocorrer não só com mais intensidade, mas também com mais frequência. Outro aspecto importante é o aumento da intensidade e também da frequência dos furacões alimentados por oceanos mais quentes, com uma grande quantidade de energia então acumulada e que provocam então esses eventos de maior magnitude com um impacto muito grande sobre determinadas regiões do globo. O aquecimento é um fenômeno global, mas ele tem contornos diferenciados, tanto por região, como também pelos grupos sociais que são atingidos pela mudança climática. Então, os efeitos eles se manifestam nesses grupos sociais em função, sobretudo, da sua diferente capacidade de adaptação e de lidar com os impactos da mudança climática. Alguns grupos também estão em regiões do globo que hoje se encontram mais expostas aos efeitos e aos impactos da mudança do clima. Os países e as regiões mais pobres, eles são particularmente afetados exatamente por terem uma infraestrutura mais precária, uma capacidade de resposta também menos eficiente e conseguem investir também menos em ações de adaptação à mudança climática. É por isso que uma parte importante da discussão nas negociações internacionais sobre mudança climática é exatamente o apoio dos países desenvolvidos à melhoria das condições nos países em desenvolvimento, nos países menos desenvolvidos, para que eles tenham condições de enfrentar com menor custo em termos de vidas humanas, com menor custo em termos da sua economia, do seu desenvolvimento, as mudanças climáticas para as quais os países e as regiões mais pobres muito pouco contribuíram até esse momento.
Eu conversei com o Yuri Rocha, que é secretário municipal de Proteção e Defesa Civil de Jutaí, no interior do Amazonas. Ele descreveu um pouco da dramática situação que a cidade já passa por conta da estiagem. Olá, sou Yuri Rocha, estou no momento como secretário municipal de Proteção e Defesa Civil. Vim aqui relatar um pouquinho dos desafios que a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil está tendo em relação ao desastre da estiagem. Este ano, já estamos comparando que nem o ano de 2010, onde passamos uma das maiores estiagens do município de Jutaí, aonde a estiagem desse ano está nos levando ao extremo. O município já usou de toda a sua estrutura a questão de alimentação, kit higiene, kit limpeza, cesta básica, água mineral, caixas d'água. Já estamos com um decreto emitido pedindo a homologação no sistema S2ID do Estado e, após disso, também o reconhecimento federal ao governo federal. O município de Jutaí já usou de tudo na resposta. Agora estamos esperando a resposta do Estado e do governo federal. Agora falar um pouquinho sobre o evento estiagem, o que os nossos povo ribeirinho está sofrendo. Está sofrendo porque o povo ribeirinho, com a estiagem, ele fica sem água, a plantação seca, eles ficam sem água para beber, sem água para tomar banho. Então, é uma dificuldade muito grande que o povo ribeirinho passa no município de Jutaí com a estiagem. É muito comum o público em geral pensar em mudanças climáticas como algo uniforme em todo o planeta, só que não é assim que acontece. É justamente esse um dos motivos pelos quais elas afetam as pessoas de maneiras diferentes, dependendo do local onde elas vivem. Quem explica isso é a Mariana Vale, que é professora adjunta no Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em Ecologia pela Duke University dos Estados Unidos. Para mim, um dos maiores sinais de mudanças climáticas, sem dúvida, são os eventos extremos climáticos, né? Que têm aumentado de frequência enormemente. Então, são ondas de calor, extremos de chuva também, que causam muitos problemas, tanto para as pessoas quanto para a natureza, né? As ondas de calor cada vez mais frequentes, a gente tem vivido isso agora, recentemente, essa semana, né? São um perigo, sobretudo para as populações mais sensíveis, para os idosos, para as crianças. Também são extremamente perigosas nos oceanos, né? Então, os recifes de coral são altamente ameaçados por essas ondas de calor. Outro evento extremo muito relevante também são os extremos de chuva, né? Então, você tem, por um lado, longos períodos de seca e quando a chuva vem, ela vem de uma vez só, né? Então, esses períodos de seca são um problema para o Brasil, para as pessoas e para a natureza. São um problema para a nossa segurança alimentar, né? Porque não existe regularidade na chuva para as nossas colheitas. São um problema para a nossa saúde também, né? Porque falta água potável, água para higiene pessoal. São um problema também para a nossa segurança energética, porque o Brasil é muito baseado, a matriz energética brasileira é muito baseada em energia hidrelétrica, né? Então, esses longos períodos de chuva são preocupantes, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, quando a chuva chega, ela chega toda de uma vez, então a gente tem eventos catastróficos de deslizamento, de enchentes, com muitas perdas econômicas e, mais importante ainda, perda de vida, né, humana. Então, eu acho que realmente esse aumento na frequência dos eventos climáticos extremos são uma característica muito preocupante das mudanças climáticas em andamento, né, e já estão sendo observados já há bastante tempo. Não é uma previsão para o futuro, eles já estão aí.
As mudanças climáticas não afetam as pessoas da mesma maneira, né? Tanto em escala global quanto dentro de cada um dos países. Primeiro, não afeta todo mundo da mesma maneira porque ela é heterogênea espacialmente. Então, algumas regiões a gente vivencia um aumento da chuva, em outros uma redução da chuva, então regiões que vão ficar mais secas, outras que vão ficar mais úmidas. Embora o aquecimento seja para o planeta inteiro, também tem regiões que vão aquecer mais do que outras. Então, essa já é um fator que diferencia o impacto das mudanças climáticas sobre as pessoas. Um segundo fator, ainda mais importante, é a capacidade de adaptação das pessoas, que é muito diferenciada. Obviamente, as pessoas que estão no norte global, em países desenvolvidos, têm uma maior capacidade de adaptação às mudanças climáticas porque têm maior acesso a recursos. Então, podem se mudar caso sua moradia fique em perigo em função das mudanças climáticas. Vai ter auxílios do governo para questões de saúde, vai ter também maior possibilidade de mudar a sua atividade econômica, a sua profissão, em função dos limites impostos pelas mudanças climáticas. Essa não é uma realidade para a maior parte dos países em desenvolvimento. Então, a gente tem hoje, por exemplo, um grande contingente de pessoas que já são consideradas refugiados climáticos, tiveram que sair de onde moram, porque não tem mais condições de produzir alimento, por exemplo. Pessoas em condição de grande pobreza. Então, isso também acontece dentro de cada um dos países. As pessoas mais vulneráveis são, via de regra, as pessoas que têm menor renda. Então, elas têm menor capacidade de se adaptar, de se mudar, se for preciso, se sua moradia estiver em perigo, de mudar a maneira como trabalha, a sua fonte de renda, se adaptar à nova realidade do planeta. Outro grupo que é muito sensível, muito vulnerável às mudanças climáticas, são as mulheres e as crianças, porque elas são muito mais impactadas justamente pela sua falta de capacidade de adaptação, porque, via de regra também, tem menor acesso a recursos de saúde, de educação, auxílios, para viabilizar a sua adaptação a uma nova realidade. E, finalmente, com certeza, as minorias, né? Então, no Brasil, questões de justiça climática são muito evidentes. Então, as populações marginalizadas são prioritariamente negras, são prioritariamente indígenas, e, com isso, diminui muito a sua capacidade de se adaptar à nova realidade que se impõe em função das mudanças climáticas, colocando essas pessoas em grande vulnerabilidade. A primeira palavra que a gente pensa quando falamos em mudanças climáticas é calor, aquecimento global, coisas do tipo. No entanto, o efeito mais grave que elas estão causando agora diz respeito a espaço, mais especificamente habitação. A alteração no regime de chuvas e rios já está causando uma série de deslocamentos, criando os nossos primeiros refugiados climáticos, como explica a doutora Luísa Maria de L. Vegas, professora do Laboratório de Biodiversidade no Antropoceno da Universidade Federal da Bahia. E aí, claro, esses eventos e os efeitos das mudanças climáticas, eles afetam as pessoas de maneiras diferentes. As pessoas que moram em centros urbanos, que têm ali uma preparação para lidar com esses eventos, elas vão ser menos afetadas do que aquelas pessoas que moram em áreas marginalizadas, que não têm estrutura, saneamento básico e por aí vai. E aí, por conta disso, as pessoas e os países e as regiões mais pobres são as mais afetadas, porque elas não têm a estrutura para comportar esses eventos, para lidar com esses eventos. Então, a resiliência desses lugares, dessas pessoas, acaba sendo mais baixa. Um exemplo claro disso acontece hoje no Brasil. A gente consegue ver, né, em regiões que são marginalizadas, áreas ali em encostas, por exemplo, né, comunidades mais vulneráveis que ficam em encostas. Quando chove, a gente tem o desabamento de terra, a gente tem pessoas sendo desalojadas e muitas perdendo a vida por conta
conta disso. Também temos na região ali da fronteira do Brasil, na região amazônica, né, a gente tem um aumento do nível dos rios, e esse aumento no nível dos rios afeta diretamente a população local, e muitas dessas pessoas já estão migrando para além da fronteira, por exemplo, para a Bolívia e outros países, como refugiados climáticos, porque na região, né, na cidade deles, eles não conseguem manter suas casas e tudo, porque a água dos rios está elevando e por conta disso está invadindo as casas. Então isso também já é uma realidade em muitos lugares no Brasil, né? Um exemplo claro disso acontece hoje no Brasil. A gente consegue ver, né, em regiões que são marginalizadas, áreas ali em encostas, por exemplo, né, comunidades mais vulneráveis que ficam em encostas. Quando chove, a gente tem o desabamento de terra, a gente tem pessoas sendo desalojadas e muitas perdendo a vida por conta disso. Também temos na região ali da fronteira do Brasil, na região amazônica, né, a gente tem um aumento do nível dos rios, e esse aumento no nível dos rios afeta diretamente a população local, e muitas dessas pessoas já estão migrando para além da fronteira, por exemplo, para a Bolívia e outros países, como refugiados climáticos, porque na região, né, na cidade deles, eles não conseguem manter suas casas e tudo, porque a água dos rios está elevando e por conta disso está invadindo as casas. Então isso também já é uma realidade em muitos lugares no Brasil, né? A crise climática é, sem dúvida, global. Mas assim como ela não afeta todos da mesma maneira, nem todos possuem os mesmos níveis de responsabilidade por ela. É exatamente por isso que os países mais ricos, que são mais responsáveis pelo problema e mais capazes de enfrentá-lo, precisam ajudar os países mais pobres. Quem defende essa tese são as nossas especialistas ouvidas nesse episódio, a Mariana Vale e a Luísa Diele Vegas, respectivamente, que vão falar agora. Eu acredito que os países e regiões mais pobres precisam de auxílio para se preparar para o enfrentamento das mudanças climáticas. Esses países, em geral, são países que contribuíram muito pouco ou praticamente nada para o problema das mudanças climáticas, ou seja, são taxas de emissões muito pequenas. Veja aí, por exemplo, os países que são pequenas ilhas no Pacífico, no Caribe, que vão simplesmente desaparecer com o aumento do nível do mar, não tem contribuição praticamente nenhuma para a emissão de gases de efeito estufa e vão ser altamente impactados. Os países pobres também já há vários estudos demonstrando que os impactos econômicos das mudanças climáticas nesses países é muito maior. Então, esses países precisam de auxílio de quem? Do Norte Global. Então, na última COP, isso foi, que é o encontro das partes, o encontro dos países para debater o acordo do clima, foi debatida a questão de perdas e danos, ou seja, que esses países precisam ser, de alguma maneira, indenizados e definitivamente auxiliados do ponto de vista econômico para enfrentar os desafios que são colocados pelas mudanças climáticas, e são muitos. E aí, por conta disso, para a gente conseguir enfrentar esses impactos, a gente precisa diminuir a desigualdade social, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de recurso para melhorar o saneamento básico, para melhorar, né, as condições de vida dessas pessoas e as condições de vida dessas populações, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, né? Então, os países mais vulneráveis, né? Os países, inclusive, por exemplo, países de ilha são países mais vulneráveis por conta também da condição de ser uma ilha. O aumento do nível do mar também impacta diretamente e mais intensamente essas populações. Esses países mais vulneráveis, eles precisam não só desenvolver estratégias locais, mas também contar com o apoio em nível global, uma vez que as mudanças climáticas não são um problema causado por um único país e não são um problema causado por países em desenvolvimento ou
que estão ali abaixo da linha da pobreza. O problema das mudanças climáticas é muito maior do que isso e é causado majoritariamente pelo avanço, né, das emissões de gases e da corrida tecnológica e desenvolvimento industrial que foi travada ali pelos países desenvolvidos e não pelos países em desenvolvimento. Então é preciso ter uma cooperação global para que a gente consiga mitigar esses impactos, principalmente nos países mais afetados. A Amazônia representa papel fundamental na emergência climática. O Vocativo mostrou e vai continuar mostrando em diversas ocasiões os perigos da destruição da floresta. Mas, mesmo com todas essas evidências, já existe uma forte corrente negacionista entre políticos da Amazônia e, infelizmente, no Amazonas. Essa corrente tem como único objetivo destruir mais e mais floresta sob o argumento do desenvolvimentismo. Nessa semana, ocorreu um ataque coordenado de políticos do Estado contra o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, cujo artigo você, inclusive, pode conferir no site. O objetivo era claro: pressionar a ministra Marina Silva, ou até mesmo retirá-la do cargo, como alguns defendem, para aprovar projetos como a BR-319 e a mineração em terras indígenas, como o projeto da Potássio do Brasil, que você também confere no site. Não faltam estudos e avaliações de cientistas comprovando que esses dois empreendimentos fariam as emissões de carbono no estado chegarem a níveis nunca antes vistos. E para uma floresta desse tamanho, as consequências para o clima do planeta seriam as piores possíveis. O que mais revolta é que, se esses mesmos políticos tivessem agido com o mesmo empenho contra o governo federal quando Manaus sufocou por conta da Covid-19 em janeiro de 2021, provavelmente aquela tragédia não teria acontecido. Bem, as mudanças climáticas, se chegarem a um ponto irreversível, serão uma catástrofe muitas vezes pior do que a pandemia da Covid-19. Só que não há vacina para curar o clima. E não há outro planeta para onde a gente possa fugir. É hora de confrontar esses homens e seus interesses e as empresas que podem estar por trás desses interesses. Eles precisam ser expostos e cobrados. Se eles atingirem esses objetivos, essa situação que nós temos vivido nas últimas semanas pode ser apenas o começo. Esse foi o Provocativo dessa semana. Eu volto no próximo episódio. Um forte abraço.